Olá pessoal, aqui é a professora Karina e hoje a gente vai ver dilatação volumétrica. Continuação, né? A gente viu já dilatação linear, dilatação superficial, agora dilatação volumétrica. Diferença, agora a gente está falando em 3 dimensões, né? A linear, a gente falava em linha, né? Comprimento. Então, vou botar aqui o comprimento. A gente teve a superficial, que era sempre uma área, né? Que era uma chapa, uma placa, né? E agora a gente tá falando da volumétrica, que a gente envolve um volume, ou seja, 3 dimensões, com altura, comprimento e profundidade, né? A teoria é a mesma. Ao mudarmos a temperatura de objeto com volume, seu tamanho também muda. E aqui eu fiz questão de fazer o contrário, né? Geralmente a gente fala assim, a gente esquenta um objeto e ele aumenta. Mas o contrário também funciona. Se eu diminuo a temperatura de um objeto que tem, né, um coeficiente de dilatação, ele também vai diminuir, tá? Então, aqui é uma temperatura zero antes e uma temperatura depois. Eu diminuí a temperatura, o objeto também diminuiu. Se eu tivesse aumentado a temperatura, ele aumentaria de tamanho. Se vocês perceberem, a fórmula é até bem parecida com a linear e a superficial. O que muda é a letra, né? Então, a gente tá falando de volumétrica, a gente fala de volume. Então, Vzinho, em vez do S igual ao L. O ΔV é a minha variação do volume. Então, quanto que meu volume aumentou ou diminuiu em relação ao volume inicial, tá? Que é o meu V0. Aqui eu tenho o gama, que é um coeficiente de dilatação volumétrica, e que o gama nada mais é do que 3 vezes o alfa. Ou seja, como é 3 dimensões, a gente tá falando da terceira dimensão, que é o volume, ele é 3 vezes o comprimento, 3 vezes a linear, né? O coeficiente de dilatação linear, que é o alfa. Então, o gama, se já dá o gama no probleminha, a gente usa o valor do gama. Mas se der o alfa, a gente multiplica esse valor do alfa por 3, que a gente tem o gama. E o ΔT ainda é a minha variação de temperatura, que é T menos T0, né? T final menos T inicial. Ok? Simples, bem simples. Tem um exemplo pra gente botar em prática. Vocês vão perceber que, como vocês já sabem, a linear superficial fica fácil, né? Um cubo de ouro. Eu usei o ouro de novo pra gente perceber essa questão do gama, né? Em relação ao alfa. Com alfa de 0,00014 graus Celsius na menos 1, é mesmo 14, né? E volume de 50 centímetros cúbicos. Vejo que é a terceira dimensão, né? Foi aquecida de... um cubo foi aquecido, né? Desculpa. Foi aquecido de 20 graus Celsius para 300 graus Celsius. Qual foi a variação do volume do cubo de ouro? Então, a fórmula é ΔV, né? Variação do volume, o que eu quero saber. Então, V0 vezes o gama vezes o ΔT, porque é o que é importante para nós. O que é importante? O quanto que ele tinha de volume antes. Qual é o material? Então, aqui me diz o coeficiente de dilatação. Se é ouro, é um número. Se é alumínio, é outro número. Se é qualquer tipo de material, tem um valor diferente. E o ΔT, se aumentou ou diminuiu a temperatura, que vai me influenciar no ΔV, né? Então, vamos lá. ΔV, que é a variação, é o volume inicial. O volume inicial, eu tô falando de centímetros cúbicos, né? Ou metros cúbicos. No caso aqui, a gente tem o 50, que é o meu volume inicial. Vezes o gama. Mas eu não dei o gama, eu dei o alfa. O que eu faço com esse alfa? Então, o gama é 3 vezes o alfa. Então, o gama é 3 vezes 0,00014. Quanto que é o gama, pessoal? 3 vezes 30, 42, né? 0,00042 graus Celsius na menos 1. É isso? 30, 42. Isso. Então, aqui vai 0,00042 vezes a variação de temperatura. Qual foi a variação de temperatura? Se saiu de 20 e foi para 300, como é que fica? Fica 300, ΔT é 300 menos 20, né? ΔT dá quanto? 280. Então, aqui vezes 280. Aqui tá a multiplicação, vou botar bem forte, tá? 50 é o meu volume inicial, gama, esse valor que é o alfa vezes 3, ΔT é o quanto aumentou, de 20 para 300, 280. Agora, a gente só multiplica, tá? Vê se eu acho uma calculadorinha aqui rapidinho. Tem aqui. Vamos lá, vou botar aqui pra nós, né? Dá pra ver? Dá, agora sim dá, né? Sim dá. Então, 50, que é o meu volume inicial, vezes o coeficiente 1, 2, 3, 4 zeros depois da vírgula, 42. O número de zeros aqui é muito importante, não pode errar. Vezes 280. Igual, tá ali, ó. 0,588. Qual a unidade? Unidade de volume, né? Centímetro, que tá aqui, cúbico. Esse foi o aumento do volume do cubo de ouro. Ok?
aumenta. O quanto aumentou, tá? Não é o volume final, é o quanto aumentou. Se eu quisesse saber o volume final, não tá perguntando aqui, mas isso aqui é o quanto aumentou. É a minha pergunta. Já resolvemos, tá? Acabou. Mas se eu quiser saber o volume final, como é que eu vou fazer? Muito simples. Eu pego o volume inicial e somo o quanto aumentou. Isso aqui é o quanto aumentou. Meu volume final é V0, que é 50, mais 0,588. Quanto que ficou no final, então? 50,588 centímetros cúbicos. Só pra gente aprender um pouquinho mais, ok? É isso. Um abraço e até a próxima.